Você, você mesma, você mesmo que está aí, você que está na rua, na cidade, no trabalho, em casa, na calçada ou no meio da floresta amazônica, se puder. Você que está aí e se pergunta o que é que estou fazendo da minha vida e o que está acontecendo nessa vida. Eu lhe respondo, eu não sei, mas aqui no Provocação Histórica a gente tenta pelo menos debater o que é esse não sei. Já está no ar, portanto, mais um Provocação Histórica. Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, no Facebook, no Instagram, no X, no Twitter, em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais desse nosso mundo invariavelmente, vocês sabem, cheio de guerra. Está começando mais um Provocação Histórica ao vivo pelos canais do glorioso Eduardo Moreira, em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais desse nosso mundo, vocês sabem, tantas vezes não tão admirável assim ou muito admirável a depender das prosas do Provocação Histórica que a gente faz aqui toda quarta-feira ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. A essa altura vocês já sabem, eu sou o Lindené Pareto, um historiador e um professor de história num Brasil que tem um tenso, violento, virulento passado pela frente, como diria e dizia o cronista. E peço a vocês aqui para fazerem viajar a palavra da história, aleluia, por todos os cantos desse mundo, para que a gente debata definitivamente na esfera pública o passado brasileiro que não cessa de passar. E vocês sabem, né, desde 2021, a gente tenta aqui trazer figuras que não só têm pesquisas impressionantes sobre esse Brasil, mas que são generosas o suficiente para virem aqui a brilhantar o Provocação Histórica. E há algum tempo já, desde que Marilé de Almeida tinha me apresentado essa figura, a gente conversa pelo Zap, se fala, se vê pelas redes, eu vejo suas pesquisas, admiro o seu trabalho, mas como ele está numa província distante aqui do Sudeste, e no caso nós aqui do Sudeste, distante dele lá no Nordeste, no caso do Ceará, houve aqui agora a oportunidade dele vir a brilhantar o Provocação Histórica. Por isso eu tenho a alegria de apresentar a vocês o sociólogo, o historiador, o escritor, o poeta, por que não, e o professor universitário brasileiro, Lourenço Cardoso. Seja muito bem-vindo ao Provocação Histórica, finalmente, né? Finalmente, prazer. É hoje que a gente vai tomar aquele café na Pauliceia ou aquela cerveja depois do expediente? Café, cerveja com certeza. Café, a cerveja com certeza? Exato. Lourenço, que alegria te receber aqui. Poxa, estou muito feliz. Muito obrigado por ter vindo. Estamos conversando há muito tempo. Agora teremos a oportunidade de conversar pessoalmente, que é a melhor conversa que existe, né? Exato, né? A melhor conversa que existe. Essa coisa da pandemia e das lives afastou, de fato, né, evidentemente, as pessoas, mas quando o estúdio foi feito aqui, eu comecei a perceber, poxa, para que eu vou entrevistar as pessoas pelo telão se elas poderiam vir aqui, caso possam, evidentemente, claro que é mais difícil essa logística, mas aí eu comecei a falar, quero ver as pessoas, olha, né, a canção Olhos nos Olhos, quero ver o que você faz, né? É muito mais legal, né? Sim, nós que somos professores, que demos aula online por causa da pandemia, nós sentimos a necessidade de estar presencialmente, né? E essa questão da pandemia mostrou que a aula presencial é muito melhor, muito melhor. Fundamental, né? É. A dinâmica, o contato humano, olhar as pessoas. Exato. Você lembra que, bom, claro que lembra, faz tão pouco tempo, mas também é historiador, vai lembrar sempre que a gente ficava olhando aquelas siglas daquelas plataformas de transmissão, seja Teams, Meet, Zoom, e aí os alunos, por N motivos, até por dificuldades de estarem em casa, não terem equipamentos e tal, não ligavam as câmeras, só via a sigla dos nomes, né? Aí aquilo me angustiava tanto, eu falei, Jesus amado, o que nós vamos fazer da vida sendo professor pandêmico? Porque, olha, foi difícil. Por outro lado, também permitiu
que o Provocação Histórica surgisse? Né? Foi no momento de crise, né? Ele surge nesse momento. Surge nesse momento. Impressionante. Essa coisa deu, desde antes, professor de cursinho, fazer aquelas dinâmicas mais paramentadas, tava música, cantava e tal, e o Provocação, no fim das contas, é uma consequência da sala de aula, do jeito que eu dava aula. Sem dúvida. E essa questão do estudante que, às vezes, tem que manter a câmera fechada pelos motivos que você disse, o professor tem que repetir. Você fala e você repete a mesma coisa de outra forma para que ele possa entender. Repetição faz parte da didática. Total. E nem todo estudante tem... às vezes ele é tímido, ele não pergunta. E a gente sabe pelo olhar. Com a foto não tem como saber pelo olhar. E a gente não repete tanto, porque a repetição é com o olhar. Então, prejudica a didática. Totalmente, né? Você tem toda a razão. Aliás, a gente vai... sentia muita falta, desse olhar. Você percebe ali o time olhando no olho, se a pessoa está gostando da aula, se a pessoa está irritada, se a pessoa está cansada. Sim. E com as câmeras ali você não sabia, né? E você participou de muitas lives, né? E tinha lives que me colocavam na câmera sozinho. Nossa. Eu me ficava olhando a si próprio o tempo todo. É muito ruim. Aí eu já falava, não, fique pelo menos uma outra pessoa. Você tem que olhar a outra pessoa. Total. Lourenço Cardoso, minha gente, estamos ao vivo aqui com o Lourenço Cardoso, que, como eu falei para vocês, é historiador formado pela PUC São Paulo. Ele é de São Paulo originalmente, digamos assim. E a gente vai falar de muita coisa aqui antes de chegar no filão da pesquisa dele, que é esse livraço aqui, que é oriundo da tese de doutorado do Lourenço Cardoso, que é o branco ante a rebeldia do desejo, um estudo sobre o pesquisador branco que possui o negro como objeto científico tradicional. É isso mesmo que vocês estão vendo, está aqui no telão para todo mundo ver. Lourenço tem um trabalho pioneiro sobre a tal da branquitude e ele vai falar sobre isso e muito mais aqui. Mas antes de chegar no assunto que não quer calar, faz tempo, né? Desde Abdias do Nascimento, a Ruth, a atriz, né? Ruth de Souza. A Ruth de Souza. Grande Ruth de né? Souza, grande Abdias. Impressionantes. Anos 70, né? 1970. E que vinham desde os anos 40, 50 com o teatro experimental do negro, né? Sim. Mas antes de chegar lá, você é um menino, digamos assim, da Zona Leste paulistana. Sou da Zona Leste de São Paulo, perto do Parque do Carmo. Sou de família migrante da Bahia para São Paulo. Que região da Bahia? Minha mãe mora perto de Salvador. A minha mãe é da cidade de Iambupe. Meu pai é da cidade de Alagoinhas. Iambupe é uma cidade pequena. Alagoinhas já é uma cidade maior. Então, as pessoas devem conhecer Alagoinhas, Iambupe não. A minha mãe... Iambupe e Alagoinhas são cidades do lado, uma do lado da outra. Eu estive lá, uma do lado da outra. E eles vieram se conhecer em São Paulo. Eles se conheceram em São Paulo, no terreno do meu tio Zé. O meu tio Zé vai fazer 90 anos, tem 89. Ele é a pessoa mais velha da família que está em São Paulo, E ele já tinha vindo antes da Bahia? Ele foi o primeiro, irmão da minha mãe, o primeiro que vem. Anos 60? Por aí, né? Anos 60. Quando começa o grande fluxo. Se bobear até... final dos 50, vou perguntar ao meu tio Zé. Né? Eu pretendo ir lá no aniversário do meu tio, de 90 anos. Caramba. Perguntar a ele, meu tio Zé. E aquela história impressionante do migrante nordestino, que vai para os territórios mais afastados da região central de São Paulo, tem um terreno ali, constrói ali. Ele compra o terreno e constrói, e compra um terreno grande. Era possível comprar terreno grande, porque era lugar... Agora é Parque São Lucas, que tem muito valor, mas não tinha valor nenhum, né? Naquela época, aí ele constrói. Aí tem o meu tio não era o mais velho daquele momento, o mais velho era o tio... Puxa... Agora, é o tio Naninhas. O tio Naninhas era o mais velho, todos pedreiros. Todos pedreiros? Construtor aí? Os primeiros trabalhos são pedreiros. Meu tio Zé... Ele trabalhou como padeiro, mas também trabalha como pedreiro. E o tio Naninhas, ele é o primeiro a chegar, ele é o mais velho do que o tio Zé, e trabalha como pedreiro. Ele trabalha como pedreiro de segunda a sexta. Sábado e domingo, ele vai trabalhar como pedreiro construindo a casa dos parentes. Um clássico também. Então trabalha 7 dias. De segunda a sexta, pedreiro, para si,
recebendo o dinheiro para sustento da família, sábado e domingo vai construir para os parentes e vai ensinando os parentes que serão pedreiros, serão padeiros, serão metalúrgicos, serão trabalhos a classe trabalhadora de São Paulo, né? Que sustentou essa cidade. Os nordestinos. Os nordestinos. Da Bahia, de todos os territórios, da Bahia, todos os estados do Brasil. Paraíba, né? Exatamente. É. História fascinante, que é estudada pela história social do trabalho, né? Pelo Paulo Fontes, né? Por exemplo, pensando nos metalúrgicos da Zona Leste. História fascinante e, claro, trágica da síntese do Brasil, né? Que envolve, inclusive, a própria branquitude que você estuda. Mas, Lourenço, antes disso, você fez história na PUC São Paulo. Eu fiz história na PUC São Paulo. Como é que foi esse chamado da história? Você imaginava? A sua família tinha essa coisa de contadores de história? Tinha esse fascínio? Não. Por que eu fiz história, né? Agora a gente já fez até doutorado, a gente esquece, né? O começo. Mas eu fui fruto de um cursinho pré-vestibular popular, voltado para negros e branco pobres, que era chamado Educafro. Famoso Educafro. Que existe até hoje. Frei Davi. Que é nosso parceiro aqui, sim. Fundador também. Aí tem o Frei Davi, aí depois também tem a Uniafro, com o Douglas Belchior, aqueles cursos populares. E foi nesse cursinho que me possibilitou ir para a universidade, e foi nesse curso que eu tive a primeira palestra sobre a questão negra, Edmar Silva. Sobre a questão negra, que a primeira vez que eu vejo Isso no cursinho? No cursinho, porque o cursinho pré-vestibular, tanto da Educafro como da Uniafro, tem a aula de cultura e cidadania, que é a aula de política. Você tem todas as disciplinas que você precisa para o vestibular, química, matemática, história, mas tem a cultura e cidadania para que você discuta política, discuta economia, discuta a questão racial. É ali que você viu pela primeira vez esses temas, né? E foi ali. Talvez não tenha sido a primeira vez, mas foi muito marcante, porque ali eu vi o Edmar Silva dando uma palestra sobre a questão racial, e era um negro, belo, Rastafari, eu não tinha Rastafari, e falando, me chamou muita atenção. Ele é meu amigo até hoje. E ele, com certeza, foi uma das minhas grandes influências, e a influência até hoje, né? Sensacional, então, né? Como mudou a vida. Né? Aí depois eu vou para a PUC, com bolsa de estudo. Encontra uma PUC branca, elitizada, né? Sim, mas a PUC, por ter bolsa de estudo, já tem negros. Isso nos anos 90, não foi? Final dos anos 90, 99 para 2000. Vamos dizer que é início do ano 2000. Aí a PUC já tinha uma militância acadêmica negra dos anos 80, aumenta nos anos 90 e ano 2000. Muito forte. Você já encontra um clima outro ali, né? Encontro, porque antes das ações afirmativas, a PUC, por causa das bolsas de estudo comunitária, já tinha negros. Tinha mais negros do que na USP. Bem mais. Eu lembro que no meu curso, lá na FEFELESTE, no curso de História, o único camarada negro que a gente tinha, que até hoje eu conheço, inclusive, o Rafael Tim, é professor até hoje de História, um professoraço, inclusive. E que ano que foi? Foi de 2002 a 2006. O Tim era o único colega da minha turma. Nesse período ainda. Que já era ali na ascensão do governo Lula, por exemplo. Muito louco, né? Puxa. Quer dizer, as públicas só viram a cor mudar mesmo a partir de 2010 para frente. E na PUC já tinha. Na PUC já tinha. Tanto é que tem um professor, o Acácio, que é um grande especialista em África, no Brasil, que é um dos meus formadores, né? A gente estava conversando, cota de 20%, mas na PUC, de repente, já tem 20%. Então, vamos ver aqui, a PUC, de repente, tem que ser 30%. Assim, você tem que ver a realidade. Agora, na USP, 20%, com certeza. Né? Cravar, né? Exato. Então, você viu todo o início da discussão de cotas, inclusive grandes figuras acadêmicas que eram contra, né? E respondendo a sua pergunta, por que história? Eu, já era escritor, primeiro de poesia, depois de teatro. Com quantos anos você já escreveu poesia? 14 anos. Virtuosa aqui. Não, eu acho que é a idade que a gente começa a rabiscar, né? Que eu lembre. Porque você escreve, aí você passa para algumas pessoas com muito medo, né? Muito medo. Até hoje eu tenho medo de mostrar meus textos. Que é meu sagrado, aí as pessoas, não, tá bom, meu irmão, né? Tá bom, e vai incentivando com 14 anos. Legal. Realmente, 14 anos. Aí eu começo a escrever teatro. Eu posso escrever teatro, acho que
17, 18 anos. 18 anos com certeza, teatro. Eu escrevi umas 8 peças de teatro. Eu não gosto de uma, estou dizendo que foi 7. Então já estou... Já exclui a que você não gosta, tá certo. Essa daí né? já não estou gostando. Então 7. Aí... Então já era, assim, pensar nas letras e na escrita já era algo comum na sua Já era trajetória. mais pela literatura. Mas você era o filho nerdinho ou não? Ou isso não era uma... O meu irmão era brilhante. Eu tenho um irmão É? que faleceu em 2017. Brilhante. O meu pai brilhante, minha mãe brilhante. Só que não tiveram a oportunidade de estudar meu pai. O meu irmão era brilhante. Talvez meu irmão era o nerd. É? Mas ele era mais velho. Ele é um ano mais velho. Aí tem aquelas competição entre o meu irmão. Eu estava discutindo com o meu irmão, a gente já discutia política, a gente já tinha uma discussão fora do senso comum. Uhum. E meu irmão estava lendo. Meu irmão estava indo na biblioteca. Uma biblioteca perto de casa. Pública? Pública, Jardim Grimaldi. Ia a pé, 15 minutos. Aí eu vi que eu estou ficando para trás na discussão. Aí eu comecei a ler. Então, acho que meu irmão acho que era o nerd. E você aí foi na... Eu fui eu falei, tem que ler, senão eu não discuto com meu irmão. Tá vendo? O capricorniano ali, tenacidade total. E aquelas competições entre irmãos. Normal, né? E meu irmão já queria fazer filosofia. Oh. E por que história? Porque eu queria escrever um romance, ainda quero escrever um romance, já escrevi uma tese de doutorado e não escrevi o romance. Aí eu pensei, acho que para fazer esse romance, a ideia do romance que eu tinha que aprender a pesquisar. Aí eu pensei que o curso de História ia me ensinar a pesquisar. Eu estava entre História, Sociologia e Geografia. Uhum. Aí essa questão de escrever um romance, eu caminhei para a História. Só que isso já passou tanto tempo que eu quase nunca lembro que a motivação para eu fazer História foi para escrever um romance, que esse romance eu ainda não escrevi. Essa é uma história que eu... Fascinante. Chegou um momento que eu esqueci. Só que agora que o mundo acadêmico exige outra linguagem também, né? E a gente vai se esquecendo que a questão da literatura sempre foi muito importante para mim. Uhum. Aí, quando eu fiz o mestrado, eu escrevia textos acadêmicos e escrevia poesia. Teatro eu já não estava escrevendo. Mas agora, no doutorado, eu já não estava escrevendo tanta poesia, porque eu gosto de escrever daquela maneira, digamos, romântica, que a gente chama de inspiração. Sim. Aí... Eu não gosto de chegar como quem escreve uma redação, um texto dissertativo. Então, eu tenho escrito muito pouco. Mas a literatura é muito importante para mim. E parece que a literatura tem uma questão da intuição que ela faz com que você enxergue de maneira extraordinária. Uhum. Nós conhecemos um grande pensador brasileiro, o Guerreiro Ramos. Uhum. O Guerreiro Ramos é um dos grandes pensadores brasileiros, um dos grandes sociólogos, é mais do que sociólogo, é uma pessoa erudita. As pessoas conhecem Florestan Fernandes. O Guerreiro Ramos era o grande sociólogo do Brasil antes do Guerreiro Ramos. Ele era até um pouco mais velho. Uhum. E o Guerreiro Ramos queria ser poeta. Ele se tornou sociólogo depois. E por quê? Porque para o Guerreiro Ramos era com a poesia que você aprende melhor a sociedade. Sensacional. Puxa, Guerreiro Ramos já tinha concordo isso. plenamente. Claro, a gente é historiador. E a arte, né? É a arte. Acho que a arte tem uma sensibilidade de acesso àquilo que a gente não consegue dizer, né? Seja na história ou na ciência em geral. Se bem que, claro, eu sou um cientista da história, nós somos acadêmicos. Sim. Então, eu acho interessante o Hayden White, que é uma dessas referências do gênero, né? Literatura e história. Mas eu faço a devida separação. Ao mesmo tempo, como a história ficou à mercê durante muito tempo do gênero literário, eu acho que a história também sempre teve essa pegada de reconstituir literariamente, mesmo que, claro, com as fontes. E acho que quando ela tem que se tornar mais científica, ela vai perdendo um pouco essa beleza, mas que é retomada nos seus textos. Então, eu concordo plenamente com você. Acho que você nunca perdeu a pegada da boa escrita. Eu estava lendo uns trechos do livro, não consegui ler tudo, mas está ali, está em você, né? Mas isso foi também se reencontrar. Uhum. No mestrado, é a primeira vez que a gente vai escrever um texto longo acadêmico, porque na minha formação eu não tive uma monografia com uma orientação que me deixasse seguro para escrever um texto de 100 páginas. Naquela época a gente podia escrever monografia de 100 páginas. A gente escreveu monografia de 100 páginas, agora é uma monografia de 30 páginas, está muito bem. Um projeto, né? Não, mas eu até escrevi, mas o que eu aprendi a escrever academicamente no mestrado. Aí uma das orientações era, não, seu texto está muito
subversivo. Aí eu escrevi meu mestrado de maneira muito certinha. Aí me falaram, não, agora pode ser subversivo. Eu falei, não dá. Não dá agora você me ensina dessa forma. Não, ainda aqui, não dá, não. Agora vou fazer aquela coisa, vou seguir meio que a coisa básica. Sim. Mas nunca é tão básico por causa do lado do escritor. Agora, no doutorado, falei, não, já sei escrever, agora vou procurar escrever usando um pouco desse prazer de querer escrever bem, preocupado no leitor. Eu escrevo pensando no leitor público geral. Eu não vou escrever pensando... Só para os pares, né? Eu não escrevo para os pares, porque senão fica árida. Ou senão, tese de doutorado, escrever pensando na banca. Não. Aí eu penso naquele público geral, na medida do possível. Onde eu fui melhor sucedido nesse livro é o capítulo 4, que é o capítulo que tem o Branco Drácula. Aí que eu consegui aliar esses dois lados entre a questão do acadêmico e da literatura. Eu acho que... Sensacional. Eu acho que nesse momento... É um mote genial, né? Eu acho que eu estava mais livre. Eu já escrevi um capítulo 1, já escrevi o capítulo 2, o 4 eu consegui essa aliança, que é a maneira que eu agora estou escrevendo, agora estou seguro para fazer esse lado da literatura, de querer escrever bem. Sim. E para o público geral, na medida do possível. Porque, por exemplo, aí tem um capítulo 2. O capítulo 2 tem um tomo 2, modo de pensar da razão dual racial. Esse, do jeito que está escrito e o que eu estou falando, eu sei que não é tão acessível porque não foi possível. E a questão é, qual é o nosso compromisso? O nosso compromisso é o compromisso que o Karl Marx nos ensinou. Nós temos que entregar para o trabalhador o melhor. O trabalhador tem que ter o melhor. Então, se aquele melhor for numa linguagem que seja acessível, ok. Mas quando não é, a sua obrigação é uma obrigação ética. É entregar o melhor. Não tem essa questão que as pessoas utilizam hoje, facilitador. Não. O trabalhador, o pobre, o negro não precisa de facilitação. Ele precisa de acesso ao conhecimento. E às vezes melhor nele. E às vezes é difícil. Você sabe, como nós sabemos, que nós lemos, ler é também não entender. Por que a gente quer ler livro e está entendendo? Não entender faz parte da leitura. Aliás, isso acontece até hoje. Não, o tempo todo, né? E os grandes livros, como Francis Fanon, como Alberto Guerreiro Ramos, que a gente volta, né? São formadores, né? E a gente lê de outra forma, né? Ô, Lourenço, fascinante. Estou com você e não abro. Acho que isso, dadas as devidas proporções, né? No meu caso, lá na parte da Zona Leste, que na verdade é ABC, Santo André, periferia de Santo André. Você é do ABC? ABC, e fui criado no sul de Minas. Mas também com as mesmas questões. Mas qual lugar do ABC? Santo André. Santo André. Santo André. E também o vô que veio do Rio, trabalhador marceneiro, que comprou terreno na periferia de Santo André, construiu um barraco. Tem uma foto da minha avó, mãe do meu pai, parda, com um lenço na cabeça, assim, síntese do Brasil. Que maravilha. É foto impressionante. Você tem essa foto? Tenho, eu te mostro. Eu quero. Acho que eu postei uma vez no Insta, mas a gente vai trocar figurinha, eu vou te mostrar. Mas aí, você é de uma geração mais do que a minha, que acho que você é ali dos anos 70, 75. Eu sou 75, exatamente, né? 75. Que entrou na PUC, eu na USP, mas eu não lembro de ninguém falar de Abdias para mim, nem de Guerreiro Ramos, nem de Lélia Gonzalez. Eu fui conhecer a Lélia Gonzalez quando uma aluna minha da PUC Campinas, no primeiro ano, 2013, que eu estava lá, quis fazer uma monografia sobre a Lélia. Eu falei, caramba, Lélia, né? Olha que loucura, porque a formação completamente eurocentrada. Então, e o que isso tem a ver com a sua pesquisa sobre o branco e a branquitude? Tem a ver com a invisibilização do negro enquanto tudo, e principalmente como intelectual. Porque intelectual é o pensador, então quem pensa é branco, o negro é corpo, corpo é trabalho braçal. Isso falando, eu estou me remetendo a Milton Santos, estou me remetendo ao Francis Fanon, Lélia Gonzalez. E se o intelectual homem negro é invisibilizado, a mulher muito mais. Lélia Gonzalez, eu tive acesso a esses autores que você citou, Francis Fanon, fora da sala de aula. Agora já é... Eles não eram cânone, né? Não. O Francis Fanon é extraordinário, é um dos grandes pensadores do século XX e do século XXI. E eu tenho conversado com alguns estudantes, ele ainda não está como deveria. Não está. A Lélia, eu tive
conhecimento muito recente. A Lélia não está no meu livro, que é um absurdo. Então, todos esses estavam, porque Lélia, invisibilizada. A Lélia é extraordinária, uma pensadora. Então, esses autores, Frantz Fanon, eu tive acesso, Cleaver, norte-americano, Abdias Nascimento, Guerreiro Ramos. Dubois, né? Também conheci o Dubois. Dubois, exato. Eu tive acesso pelos colegas da PUC, negros, intelectuais negros, militância negra, fora da sala de aula, Xerox. Meu livro do Frantz Fanon era Xerox. Eu morei em Portugal, fiz o mestrado em Portugal, aí eu tive acesso ao livro do Frantz Fanon, o livro dele mesmo, que a gente não tinha. Agora já é publicado. O Davidson Faustino é muito responsável pela publicação do Frantz Fanon, de obras, até obras de teatro. Então, mas eu consegui esse livro lá em Portugal, num sebo, numa feira de livro. Tinha 3 livros, comprei os 3. Aí comprei os 3 e já dei de presente para algumas pessoas. Puxa, e a gente tinha um Xerox. E o meu Xerox é muito riscado. E a invisibilidade do intelectual negro. E hoje, além da invisibilidade, é disputa de mercado. Né? É emprego. É estar aqui num programa como o seu, programa que as pessoas gostam de Globo News da vida, é disputa de mercado. E, por exemplo, sobre questão racial. Hoje, sobre questão racial, os melhores são os intelectuais negros, homens e mulheres, principalmente as mulheres, por causa do feminismo negro, que é muito forte. Uma potência epistemológica e metodológica, ontológica, e mesmo assim ela perde espaço para os intelectuais brancos. Ainda tem uma questão de nos chamarem só para falar sobre questão racial. Sim. Eu estudei história, estudei sociologia, a gente estuda... Poesia. Exato, a gente estuda economia. Eu quase nunca falo de poesia, as pessoas não me chamam para falar de poesia e querem nos reduzir a apenas um aspecto. Tem que acaba sendo a redução do nosso corpo, né? Tem um colega, totalmente, tem um colega nosso, Gilberto da Silva Francisco, já veio no Provocação Histórica, ele é um intelectual negro, antiquista, estuda cerâmica grega. Que maravilha! Fala um francês, ele é membro da escola francesa de Atenas, arqueólogo. Ele deu um curso no ICL. Deu. Eu assisti. Deu, maravilhoso. E ele sempre falava pra gente, porque eu conheço de tabela também, conheci o Gilberto por conta do Fábio Morales, que é um outro antiquista, eles eram amigos. Aí eu lembro do Gilberto contando pra gente que ele estava lá, ele sempre muito bem vestido e tal. O pessoal via ele num corredor da universidade, ou achava que era funcionário, ou achava que ele foi lá falar de história da escravidão. É isso que você está falando, né? Sim, não nos restringir. Nós tratamos disso, mas a mão tem 10 dedos. Nós queremos tratar dos outros 9. Nos chamam para o Ministério da Igualdade Racial. Ok, eu quero o Ministério da Economia. Eu queria o Silvio de Almeida, ministro da Justiça, interessante. Mas eu queria o ministro Silvio de Almeida no Ministério da Economia. Agora é o nome Ministério da Economia. Antes era chamado da Fazenda, ainda é Fazenda, né? Não, era Economia com o Bolsonaro, agora voltou a chamar Fazenda. Que era o tradicional, né? Fazenda. Isso. Porque a formação do Haddad, ministro da Fazenda, é a mesma formação do Silvio de Almeida. Pois é, assim, né? Formação de quem não é... O Haddad não até... é economista de formação. Eu tenho em dúvida... ciência política. Eu tenho dúvida se o Haddad fez economia, mas é muito... Porque o Silvio de Almeida, o que ele estava discutindo nos últimos tempos era sobre economia. Então, se é para chamar o Haddad, chama o Silvio de Almeida. Why not, né? Tudo bem pelo trabalho que ele está fazendo, mas é aquilo que a Sônia Guajajara falou antes dela ser chamada, né? Na medida que você chama, você repensa se aceita ou não. Não quero ficar só no Ministério da Questão Indígena. A Sônia Guajajara podia ser, obviamente, do meio ambiente, ela podia ser da Caça Civil. É nos restringir a um único espaço. Milton Santos, um dos maiores pensadores de todos os tempos do mundo, em termos até de currículo tradicional acadêmico. O que mais ele precisa provar, né? Os jornais vão convidar dele para falar sobre a questão. Não, vocês só estão me restringindo ao espaço. Ele é geógrafo, né? Formação de geógrafo. A primeira formação como direito, porque antigamente era direito, engenharia e medicina, né? Medicina. Não ser restringido apenas um espaço.
E ninguém quer ser restringido apenas ao espaço, porque todo espaço nos pertence, do mundo, não apenas do Brasil. E aí, você é o pesquisador, portanto, intelectual negro, que vai e, digamos assim, né, dialeticamente também, mas de forma rebelde, na rebeldia do desejo, fala, bom, eu vou estudar o tal do intelectual branco que sempre me objetificou nessa epistemologia do norte global, vamos dizer assim. Exatamente isso. Tem uma historinha de um sociólogo brasileiro, falando de quem nós acabamos de falar, do Abdias Nascimento, do Guerreiro Ramos, que eles fizeram um congresso e naquele momento as pessoas debatiam nos jornais, escreviam artigos nos jornais e eles fizeram um congresso criticando esse sociólogo. Aí esse sociólogo falou o seguinte, quem é você? Ou ele estava se referindo ao Abdias ou ao Guerreiro Ramos, com certeza estava se referindo aos dois, né? Quem é você, micróbio, para questionar o cientista? Então, ele era o cientista. Então, o branco... O sociólogo branco recebeu uma crítica do Abdias ou do Guerreiro Ramos nos jornais e ele responde dessa forma, quem é você, micróbio, para questionar o cientista? Uma ameba. Então, usando a metáfora vitalícia típica da supremacia branca, né? Exatamente. E aquela questão, nós não somos micróbios, nós não somos ameba, nós somos seres humanos como vocês, como o branco também é, como todos somos, e entramos na academia e vamos estudar aquele que sempre nos estudou. E fora da academia, a gente já estudava, a gente já fazia crítica. Você me vê como negro, eu te vejo como branco, porque o branco acaba tentando se esconder para não ser problematizado. Para não ser... Onde é que você está? Está sempre no espaço de poder e de dinheiro. O dinheiro negro, o dinheiro dos grandes capitalistas negros, aliás, se tem grandes capitalistas negros, Não nos vem à cabeça, né? Quer dizer... Não no Brasil, né? A África, né? Os não brancos que são Coreia do Sul, são os não brancos que são grandes capitalistas que têm o poder do capital. Então, mas, por exemplo, o poder, dinheiro dos negros ocidentais, até dos negros estadunidenses, comparado ao dinheiro dos brancos, não é nada. O branco rico mesmo, comparado ao negro rico é pobre, aquela questão. Vinícius Júnior, que nós temos... Vini Júnior, da seleção do Real Madrid. De uma Espanha brutalmente racista. Exatamente. Ganha bem. Mas quem é que realmente ganha bem? É o Vinícius Júnior ou aquele que tem dinheiro para pagá-lo? Quem tem o dinheiro para pagá-lo são os brancos, assim, pelo menos a branquitude, de maneira geral, que nós estamos falando. Impressionante. Eu lembro que eu fui conseguir pela primeira vez na vida ir para os States em 2015, no Congresso de Arquitetura. Poxa. Aí eu lembro que eu passei na volta de Chicago, eu passei por Atlanta e fui visitar a tumba do Martin Luther King e da Coreta. Você foi? E ficava lá uma caixa de som com o discurso I Have a Dream. Poxa. Enfim, adorei, fui lá e fiquei emocionado. E aí eu lembro que andando pelas ruas de Atlanta, fiquei assim, um dia inteiro andando pelas ruas de Atlanta. Tanto no metrô, que chama Marta, quanto nas ruas, eu vi a população majoritariamente negra. E uma parte dela era da alta classe média, com os carrões que eu nunca vi o negro brasileiro ter. Louco isso, né? Mas mesmo assim, comparativamente ao branco é pobre. É assim, quando a gente for fazer uma análise que a gente não quer fazer, porque, né, quem são o não branco que tem poder mesmo do capital? Coreia do Sul, não branco, chineses. Em parte os japoneses. Os japoneses que nós temos esquecido, né? Sim, ainda, né? Não é? Nós temos esquecido os japoneses. Eles, por conta dos States, foram a segunda economia do mundo durante um tempão. Agora deve ser terceira. E os chineses... Acho que se a Alemanha não for a terceira. Né? A Alemanha acho que é a quarta. Então... Ela é a maior da Europa, né? Mas, Lourenço, bom, então... Aí, o que é, então, a branquitude? Que você, pioneiramente, vai lá e aponta pensando esse branco intelectual e invertendo, digamos, a equação e falando, por que você não se coloca também como alguém que está aí do alto da sua supremacia branca ocidental e nunca se coloca essa questão para si mesmo? Branquitude, se você está me dizendo que eu sou negro, você é branco.
Então, se eu tenho uma identidade, digamos, étnica e racial, depois a gente... Vamos pedir para que as pessoas estudem um pouco, porque nós temos... Que as pessoas vão pesquisar o que ser raça, o que seria etnia. O que seria etnia, né? Por exemplo, etnia é mais atribuído aos povos indígenas. Então, se eu tenho essa classificação como raça e como identidade, como etnia, você branco também tem. Se eu sou negro, você é branco. Então, branquitude tem vários significados. Hoje em dia, em 2023, podemos dizer que a branquitude ela serve para que a gente problematize o que é ser branco. Uhum. Não o que é ser branco. Ser branco, historicamente, o que é ser branco, vamos tratar século XVI, mas vamos tratar principalmente o século XIX. Quando a gente trabalha sobre raça, geralmente a gente está trabalhando a partir do século XIX. Geralmente a gente está tratando a partir do século XIX. Mas, o cientificismo. Exato. É desse momento que nós estamos tratando. Mas branquitude vamos colocar no século XVI. Então, com o conceito branco. O que é ser branco? O branco é aquele que inventou a si mesmo. Para inventar, você tem que ter o oposto, o eu e o outro, senão você não existe. Identidade de contraste. Isso serve para homem e mulher, isso é pensamento ocidental. Né? Então, eu sou branco, eu sou bonito. Você é negro, você não é bonito. Beleza negra, isso é momento histórico moderno. Mas naquele primeiro momento, eu sou branco, bonito, você negro é feio. Beleza negra é invenção do próprio negro, depois, momento da... E tem a ver com os cabelos, inclusive. Exatamente, né? Modernidade. De você se aceitar por inteiro, que é o seu cabelo, você se aceitar por inteiro. Então, eu sou branco, eu sou bonito. Negro, você é feio, isso no primeiro momento. Eu sou branco, eu sou inteligente. Vamos falar de razão, estou falando de estética. Você é negro, você é menos inteligente. Essa ideia de que o negro não é inteligente pode ter discurso nesse sentido, mas nunca se sustentou. Não se sustenta dizer que o humano seja quais grupos históricos que não era inteligente. Então, eu sou branco, eu sou inteligente, você é negro ou não branco, para estender, menos inteligente. Negritude, invenção ocidental, influência francesa, pegando o conceito negritude. Negritude é o branco se valorizar. Então, eu sou inteligente, eu sou bonito, e você é branco também, o branco também. Isso já é concepção moderna. Então, o que é a branquitude? A branquitude a gente leva a questionar os brancos. E todos os privilégios que isso envolve historicamente, certo? E privilégio, e hoje em dia eu prefiro falar a palavra vantagem, né? Vantagem de ser branco. Privilégio que nós somos da história, né? Privilégio, a sociedade antes da modernidade, pré-moderna, você tinha privilégio pelo nascimento. Teoricamente, nós estamos na sociedade moderna, onde, pela lei ocidental, pela Constituição, ninguém nasce com privilégio. Então, é questão de direito. Então, mas o Milton Santos fala, a classe média, ou a classe média alta, não quer direito, quer privilégio. Mas o privilégio, no momento histórico, era a sociedade da desigualdade. Nós nascemos desigual. Então, naquele momento, era o conceito da desigualdade, o nascimento desigual, mas na sociedade moderna nós nascemos iguais, pelo menos por essa Constituição feita pela maioria dos brancos, né? Que obviamente faz a favor de si, mas essa é uma outra discussão. Nós vamos depois tomar café, tomar uma cervejinha, então nossa conversa não tem tempo para acabar, né? E aqui nós temos um tempo de 1 hora e tal, então não dá tempo. Então, essa questão de você tem vantagem por ser branco e você quer, quando você pensa em privilégio, você quer aquele privilégio do momento até anacrônico. Anacrônico, para conversar com o público geral, é um valor do passado que você quer jogar para o presente. Eu já não estou muito
à vontade com o termo privilégio racial, que eu mesmo utilizei, que vantagem seria mais adequado? Seria mais adequado, que eu mesmo utilizei, que a gente vai se criticando. A primeira pessoa que critica sou eu mesmo, né? Eu critico meus próprios trabalhos, que faz parte do pensamento científico. Essa metodologia, exatamente. Né? Porque... E nós somos criticados por nossos pares e por todas as pessoas Perfeito. Fora da academia. Não, e é impressionante porque tem muitas camadas aqui, inclusive tenho certeza que isso está na própria metodologia. Muitos brancos acadêmicos, quando você foi entrevistar, não se conformaram em serem objetos de pesquisa e não pessoas que iam chegar na banca como fodões, né? Não tem isso? Exatamente isso que você leu, né? Você leu essa parte. Eu fui entrevistar um acadêmico doutor. Quem eu era? Doutorando. Uhum. Eu vou lá entrevistar um grande acadêmico doutor, por exemplo, da USP, né? Que muitos da USP recusaram. Mas por quê? Você está vindo aqui doutorando, ele já pressupunha que ia chamar para a banca. Não, mas como assim? Quer dizer que eu sou seu objeto? E o objeto não é o Durkheim, coisa. Não, você é uma pessoa que eu vou dialogar, mas eu que sou protagonista, eu que farei análise. Então, houve essa recusa. Mas tem aquela coisa, quem eu sou? Eu não tenho a igualdade quanto doutor, eu ainda sou doutorando. E eles, brancos, que iam me chancelar com a banca para que eu me tornasse doutor. Obviamente que não foram eles, né? Uhum. E aí criou todo um... Sim, um mal-estar. O meu orientador, o Dagoberto Fonseca, da Unesp, ele já falou logo no meu início: Lourenço, esses professores vão fugir de você como o diabo foge da cruz. E naquele momento eu não enxergava aquilo. Então eu tive muita dificuldade que o orientador já via. Que aí envolve essa tentativa da branquitude de se esconder do incômodo que essas vantagens oferecem, né? E teve um que falou assim: não, eu falo sobre isso nas minhas pesquisas. Não falam, e não falava. As pessoas passaram a falar sobre branquitude, inclusive eles. Eu ainda falo academicamente de maneira muito, digamos, não tem muita qualidade ainda, pode vir a ter daqui a algum momento. A partir dos anos, agora, recentemente, num momento eles ainda estavam naquela coisa de estudar o negro. O negro objeto, é o que eles, o tema, é o que eles faziam. E então, não, eu trato disso. Não trata, branquitude era totalmente desconhecido, agora passa a ser mais conhecido por causa das redes sociais. Muitos cursos sobre branquitude nas redes sociais, também por causa da pandemia, muitas pessoas fazendo curso sobre branquitude por essa juventude de 18 anos, dando curso sobre branquitude, que para 100 pessoas. É uma coisa totalmente nova. Você procurava branquitude no Google, não tinha, agora já tem. É uma das palavras que está na Berlinda há um tempo já, né? Com vários Mas que explodiu da pandemia para cá, até porque, de novo, exacerbou as vantagens da branquitude, né? Ô, Lourenço, você fala assim que, tem até um capítulo sobre isso, que o branco brasileiro é um não branco, né? Nós somos ibéricos. O que é o ibérico? O ibérico é a Península Ibérica. Península Ibérica é o que hoje nós conhecemos como Espanha e Portugal. Parte da Espanha, parte de Portugal, parte do sul da Itália foram colonizados pelos os mouros, pelos islâmicos, né? E o islamismo é uma expansão de muitos séculos que a matriz do islamismo ficava na Península Arábica. E depois do tempo ela cresce tanta que tem uma discussão. Tem uma discussão, eles chegam no norte da África, então eles estão na Ásia, eles estão na Ásia e chegam na África, exatamente. Uhum. E aí tem uma discussão. O grande líder do Império Muçulmano, ele pode agora ser aquele que não nasceu na Ásia, lá onde hoje é a Arábia Saudita, né? Aí, depois de algum tempo, pode.
E um desses líderes foram dos povos almorávidas, que hoje é um país da África que nós conhecemos como Marrocos. E foram eles que colonizaram região que hoje nós conhecemos como Península Ibérica, digamos, Espanha, Portugal e parte do sul da África. Então, os africanos... Parte do sul da França, né? Do sul da França também, né? Parte do sul da França também. Então, naquele livro... Que brancos são esses? Né? Naquele livro História da África, e também em Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, já está muito evidente que os africanos colonizaram primeiro o que hoje nós conhecemos dos portugueses. Colonização, vamos dizer, houve a mestiçagem. Mestiçagem, podemos dizer que é mistura cultural e biológica. Os africanos, os povos almorávidas, acima do Saara, né? Sahel, Saara, dessa região, África acima, subsaariana, abaixo, África acima do deserto Saara, eles colonizaram o que hoje nós conhecemos como portugueses, como nós conhecemos como espanhóis, conhecemos como parte dos italianos, e você está trazendo parte também dos franceses. Né? Até lá o Carlos Martel que barrou. Obviamente não tem francês, não é esse nome que hoje nós damos, mas são o que originaram eles. Então podemos dizer o seguinte, é uma história que não é contada, que os portugueses que nós conhecemos foram colonizados pelos africanos e depois já tiveram essa mestiçagem. E depois, na história do tráfico moderno, eles tiveram outra mestiçagem, que foi a colonização dos portugueses com a África abaixo do Saara. E foi a segunda mestiçagem. E o português era considerado europeu, menos europeu, e era considerado também por causa do clima quente, tem aquela questão do determinismo geográfico. Eles já eram periferia da Europa, digamos. Exato. Assim. Então já era considerado menos brancos. Sempre a comparação eles com eles mesmos. O branco, o que eu poderia chamar daquele, vou chamar em termos didáticos, o branco francês considera o branco português menos branco e até não branco. Inclusive o do sul da Itália, né? Exato, o inglês também. Aí o inglês vai considerar, aí fica a briga boa entre o inglês e o francês. Não, branco, mais branco sou eu, menos branco. Então, o branco brasileiro, ele é não branco, e também sem falar aquela mestiçagem com os povos judeus, que tem aquela questão sobre judeus são não brancos, toda uma discussão. Então, impressionante. Que tem a ver... Aí vem degredados... exato, tem a ver com a Península Ibérica. O que são os degredados? Os degredados são o que é o degredo? É a prisão. Então, quem é que vai colonizar? Quem é que vai sair da... Está no documento Carta de Caminha. Quem é que vai sair da caravela? Quem vai sair da caravela para um mundo que você não sabe que você vai morrer de vírus, você vai morrer com um animal que de repente é um monstro, será aquele que é obrigado a sair, que é o degradado, que vai ser o primeiro tradutor, que vai conhecer a língua, que vai ser o primeiro evangelizador católico, que é a ralé dos portugueses. A ralé da ralé. A ralé da ralé, que foram os primeiros colonizadores dessa terra que nós conhecemos como Brasil, como América. Derruba qualquer ideia que o brasileiro da branquitude possa ter de que há uma pureza racial. Né? E pureza racial não há nunca, né? Porque a gente surge na África e vai se misturando. A história da mistura é a própria história da humanidade. Exatamente, né? Exatamente. Essa questão de purismo é um discurso da ultradireita através de uma mentira. Mentira até epistemológica do Ocidente também, né? Exatamente. Ô, Lourenço, e o que é o branco Drácula e o branco Narciso? Tá. Isso são algumas metáforas para eu falar sobre algumas categorias, aliás, são metáforas que eu uso também como categoria para falar sobre algumas características do branco brasileiro, porque eu estou pensando no branco brasileiro, aí se serve para outro tipo de branco, a gente verá depois, e tem outros pesquisadores que estão utilizando isso. O branco Drácula é uma característica do branco que ele não se enxerga.
aquela figura do Drácula. O Drácula, ele olha no espelho e não se enxerga. Não tem reflexo. Não tem reflexo. E se o branco não se enxerga, ele não tem como se criticar, não tem autocrítica. Ele enxerga o outro, ele enxerga o negro. Ah, o negro é feio, o negro é isso, o negro é aquilo. Mas ele não se enxerga. Mas o negro enxerga. O negro, não. No primeiro momento, o que é o branco? Ele é um fantasma, ele é um cara opaco, ele é um cara doente. Isso na visão dos povos originais, que pode ser também chamado de negro da terra. Negros da terra. Negros da terra. Os indígenas eram chamados assim, né? Negros da terra. John Monteiro, né? John Monteiro. Obra do John Monteiro. Afinal, eles não eram brancos caucasianos. Né? John Monteiro da Unicamp, não? Da Unicamp. Da Unicamp, que professoraço e que sofreu um acidente na Bandeirantes, morreu muito cedo. E tem uma obra muito importante sobre a questão, com foco na história indígena, John Monteiro. É o Negro da Terra, a gente pega do John. Eu estou me remetendo ao John Monteiro. Uhum. O que é o branco narciso? Também é uma característica da branquitude brasileira, do branco brasileiro. Então, o que é o branco? O branco é perfeito. O branco é lindo. Esse está se enxergando como Narciso. Eu sou perfeito, eu sou lindo. Eu sou apaixonado por mim mesmo. E o negro e o não branco, que tem uma visão alienada pelo próprio branco, também é apaixonado pelo Narciso, como aquela história do mito. Todo mundo é apaixonado pelo Narciso, todas as ninfas, e o próprio Narciso, incapaz de apaixonar pelo outro somente por si mesmo. São características sobre o branco, obviamente, característica é algo exagerado, você exagera. Lembra aquela tipologia do Weber? Você exagera uma característica, né? Para poder fazer a própria análise. Exatamente. E aí você chega até, na própria introdução, a pensar no próprio esvaziamento da tipificação e da identidade para o próprio negro, né? Se pudesse não categorizar assim, né, dentro da epistemologia ocidental. Assim, sim. Né? Que envolve... Que envolve aquela questão de você ser mais do que dizem que você é e do que te criaram. E para você mais daquilo que faz... O que você faz com aquilo que faz de ti? Nós estamos falando de existencialismo, nós estamos falando do Sartre. Uhum. Eu tenho muita simpatia pelo Sartre, né? Sartre, que dialoga muito com Francis Fanon, dialoga como nós, não como... Mas até prefácio para o Fanon. Exato, mas como amigos. Não é o Sartre que está lendo o Marx, é o Sartre que está conversando com o Francis Fanon. Então, para que eu possa me libertar dessa prisão que é ser negro, isso daqui é Francis Fanon. Me libertar da prisão do que eu vou chamar de negritude e me libertar da prisão do que eu me chamo de branquitude. Obviamente, numa tradução está negrura e brancura, numa visão marxista, fanoniana e sartriana. Fascinante. Eu sou muito influenciado por Fanon. Uhum. E seus alunos? O Fanon marxismo. E seus alunos no Ceará? Sou muito influenciado pelo Fanon marxista. Que é fascinante, adoro também. Mas é isso, né? Também fui conhecer o cânone, digamos, depois, que não era cânone, né? Mas e estar na Unilab, que é a Universidade da Integração Lusófona, né? Afro-brasileira. Afro-brasileira. Lá no Ceará. No interior do Ceará. No interior do... Interessantíssimo. Exato. Isso, né? Então, porque isso é o projeto do Lula, do Lula do primeiro e segundo governo. Primeiro e segundo governo Lula. A universidade, temos que ter mais universidades e nós temos que ter universidade no interior, não apenas no centro. Lá no Ceará você tem universidade em Fortaleza. Nós temos... Nós temos em Fortaleza, nós temos a UFC, nós temos a UES, nós temos muitas universidades. Então, nós precisamos de universidade no interior. Nós precisamos que essas universidades que existem vá para o interior, para pegar o público do interior, público rural. E é um projeto de universidade de você dialogar com a África, que é o projeto da UNILA, de dialogar com a América Latina, para além da América Latina que o Brasil é. Uhum. Apesar de nem sempre o Brasil se considerar latino-americana, que é uma estranheza, que é uma outra história para para outra conversa. Outra provocação e outros cafés. Mas como são seus alunos cearenses que vêm de outros lugares também, não só dali?
Como eles percebem esse debate? Tem muito indígena, miscigenado, tem brancos pobres também. Na verdade, eles trazem coisas extraordinárias, porque nós temos muitos alunos africanos, alunos indígenas que tendem a crescer cada vez mais, alunos quilombola. Então, eles mudam a nossa epistemologia, eles nos obrigam a trazer a questão a África já é uma obrigação, mas agora a questão quilombola, a questão LGBTQIA+. Então, eles nos fazem professores, pesquisadores melhores e trazem uma discussão extraordinária. E como é que eu vou dar aula de África para um africano? Dialogando. Aí você traz alguma teoria e a gente traz isso. E também no Brasil, no Unilab, que eles também acabam tendo aula sobre África, que lá não tiveram por causa do pensamento português eurocêntrico. Eu estou lá em Guiné, não vou ter aula sobre Guiné, vou ter aula sobre Portugal. Então, acaba tendo aula sobre Guiné na Unilab, com uma professora guineense. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Muda tudo, né? Que eu saio da África, vou para a Unilab para me reencontrar. Um reencontro de nós mesmos. E o professor reencontro de nós mesmos. Eu reencontro com a África, reencontro com os povos originais. Ceará é indígena. Então. Ceará é africano, mas Ceará é indígena, muito indígena. Então, é o reencontro de nós com nós mesmos. Eu não dou conta de aprender a questão indígena, mas como a gente precisa trabalhar juntos. Eu falo sobre a questão de economia, sobre a questão negra, sobre o que eu quiser, mas questão indígena eu não darei conta, então estarei com você que fala sobre a questão indígena. O que é um trabalho conjunto? O trabalho conjunto a gente não dá conta de tudo, então vamos trabalhar juntos. Isso é fazer ciência. Completamente. E que bom que... Uma ciência de maior qualidade. Total. Na minha visão. Não, é isso. E que bom na minha ótica. Saber que você está lá na Unilab, em Redenção, no Ceará, um homem de São Paulo, da Zona Leste, mas que também é da Bahia. Corintiano. Você sabe que eu sou São Paulino por uma questão assim de infância, porque aquilo de alguma maneira mexeu com algum afeto. Sim. Minha mãe era São Paulina. Era da época que o São Paulo estava ganhando tudo. Com o Raí? Aí... Tinha um Raí, tinha um Palhinha. O Palhinha jogava muito. Jogava muito, o Palhinha, o Miller. O Miller é sensacional, lembro. E interessante, a gente pode depois estender para o bar, mas que envolve toda essa questão do futebol que embranquece as pessoas, até o Vini, mas... O futebol brasileiro sempre foi dos meninos pretos e pardos. É só pegar Romário, tem um documentário do Romário agora. Romário, Quero muito ver esse documentário. Ronaldão, Neymar, né? Que tantas vezes recusou, digamos, a identidade. O próprio pai do Neymar, né? Mas é impressionante. Isso é uma história que precisa ser narrada direito, né? Sim, e o próprio Pelé. O Pelé é o... então, o ícone. O Pelé é o the best, né? E o Pelé é o máximo. Olha, minha gente brasileira... Quando a prosa é boa, a gente faz que nem no Jô, né? O pessoal fala, tá acabando, né? Mas vai voltar outras vezes, vai dar curso no ICL. Lourenço Cardoso, professor da Unilab no Ceará, ele que estuda o branco ante a rebeldia do desejo, que é a tese dele, e desdobramentos também das suas pesquisas, um estudo sobre o pesquisador branco que possui o negro como objeto científico tradicional, trabalho pioneiríssimo. Vou pedir de novo para o pessoal colocar aqui, voz de minha alma, põe no chat para a galera o link do livro e também aqui na tela a imagem do livro. Está aqui, para todo mundo ver, adquirir, ler. Eu entreguei na mão do nosso camarada Gessé Souza. Que maravilha. Então, a gente vai fazer sociólogo Gessé. Tem até uma proposta de debate para você e para o Gessé. A gente vai começar a fazer uns debates no Provocação e vou fazer a mediação. No próprio Provocação? E você e Gessé Souza de frente para discutir racismo estrutural. Maravilha. Nas suas variadas perspectivas. Sim. Então, depois traz também o Silvio de Almeida, quando for possível. Agora ele está mais pop que o Papa. Não, e também está no Ministério. No meio do olho do furacão. Está difícil. Conheci ele no Lago de São Francisco esses dias, o lançamento do livro do Bruno de Lima Rodrigues sobre o Luiz Gama. Puxa. E ele fez o prefácio, o Luiz Gama contra o Império do Você estava lá? Eu fui lá. Esse livro deve ser... E aí eu dei um abraço no ministro. Sabe quando você olha assim, você fala, pô, que maravilha. Nós estamos falando de pessoas admiráveis. Né? Luiz Gama, né? Luiz Gama. Que pessoa extraordinária. Nossa, negócio. Outro que
também, mesmo que fosse conhecido por boa parte de quem estuda história, devia ser muito mais. Só dos últimos 10 anos para cá que ele explodiu. E ainda é cara. Pouco. Ele é o cara do cara. Ele é o doutrinador que manja de poesia, manja de conceitos jurídicos. Poesia também? Sim. Luiz Gama? Luiz Gama era poeta, escritor, jornalista, ativista, advogado. Já não lembrava. Não, poeta era também. tudo. O cara é um virtuoso, mano. E se jogar futebol, fazia muitos gols. Veio da Baixada do Brás. Provavelmente devia ali, né, que maravilha. Saber dos Paranauê. E a mãe dele, Luísa Marie. História fascinante. Síntese do Brasil. Que maravilha, né? Tal qual... Você esteve lá. Né? Que maravilha, que sorte a sua. Que sorte a sua. Meu querido, para acabar aqui nossa prosa, mas que vai ter continuidade, chegou um momento nesse programa, que é o momento Jim Fellow, Marília Gabriela, Jô Soares, Abujanra, onde as luzes do mundo se movem por você, Lourenço Cardoso, da Zona Leste, filho de Dona Margarida, e que hoje está no coração do Brasil ensinando história, sociologia, ensinando o que é branquitude, o que é negritude e quais são as contradições desse mundo e desses humanos. Eu vou fazer 3 perguntas para você e você vai responder na lata, aqui, olhando para essa câmera aqui, ó. Eu e você e eu. As lentes da verdade aqui. Pode levantar comigo, por favor? Sim. Tem toda uma Ó, tá preparado? Are you ready? Eu não sei se eu tô preparado. Lourenço Cardoso, o que é história? Sucintamente. História é a nossa raiz fundamental. Raiz. Fascinante. Acho que isso que moveu a gente, inclusive, a ir para a faculdade de História, né? História é meu pai e minha mãe, né? Exato. E assim vai. Aliás, um beijo para Dona Margarida. Dona né? Margarida. Ó, Dona Margarida. Um beijo no seu coração, Mames Margarida. Filhaço aqui, que eu tive a alegria de cruzar o caminho. E é isso. Qualquer dia eu vou te visitar aí também, viu? Aí tem mais outros lá, minha mãe, né? Tem mais uns 6 aí, né? Aí você vai visitar irmãos e irmãs. É isso, tamo junto. Apareça lá na Zona Leste. Não, iremos. Será muito bem-vindo. Vamos marcar. Inclusive, eu vou com você no jogo do Corinthians, se quiser. Porque eu adoro o Corinthians também. Vamos que vamos. Lourenço Cardoso, o que é o Brasil? O Brasil precisa se reencontrar com si, que são os povos originais, as negras e os negros. O Brasil é carente de se encontrar com o Brasil, que é os povos originais, os negros e as negras e todos esse Brasil que tem sido rejeitado. O Brasil tem rejeitado a si mesmo. Sensacional. Lourenço Cardoso, para não perder a oportunidade, primeiro eu queria te agradecer profundamente por ter vindo aqui, pela generosidade, pela coragem da verdade, pelo narrador fascinante que você é. Queria ter tido a oportunidade de também ser aluno de graduação e poder te ter como professor. Tive o Wilson do Nascimento Barbosa na USP, né? Nós somos colegas, né? Agora colegas e tal. O Wilson é fantástico. Wilson, aliás, fascinante. Sério? Né? Ele fazia umas vozinhas. Você teve o Wilson? O Wilson do Nascimento Barbosa. Foi o único professor negro do Departamento de História. Ele falava assim, jovens, não tenham ilusões. Ele fazia umas vozinhas, né? Que maravilha. Eu imito ele até hoje. Jovens, não tenham ilusões. Vocês não vão ficar ricos, porque no capitalismo o trabalho, que maravilha. O salário é o preço da miséria e o trabalho empobrece o homem. Puxa, ele falava isso. Que verdade, que verdade. E aí eu olhando para ele, o que ele está falando, né? Mas era exatamente isso. Puxa, que maravilha. Lourenço Cardoso, o que é a vida, meu querido? Esse encontro nosso, todos os encontros. Adorei. Além de tudo, vocês sabem, ele é um poeta, né? Obrigado pela poesia. Produção, muito obrigado pela paciência, pela audiência. Nosso grande público, leiam Lourenço Cardoso, sigam ele nas redes também. Ele está sempre falando desses debates, sempre, não só na academia, mas para além da academia. Tchau, tchau, tchau. Despeça-se do seu grande público. Obrigado, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui. Muito prazeroso, muito prazeroso. O prazer foi nosso. Dá um abraço aqui, que é tudo verdade nesse programa. Como diria o outro. Tchau, gente. Grande Abujan. Grande Abujan. A gente tem uma bomba para vocês. O melhor professor da New York University, o cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de administração e negócios do mundo, Adam Alter, vai nos dar uma aula dia 7 de julho, às 8 horas da noite, para nos explicar o que está por trás desse vício em tecnologia que virou uma pandemia mundial e transformou 5 empresas naquelas que controlam quase que toda a economia do mundo.
E para você se inscrever gratuitamente e assistir essa aula fundamental, é só você clicar no link que vai estar junto com esse vídeo. Se inscreve agora para aprender com Adams Alto.